Ô, doutor, ô, João, prepara aí que ele tá chegando. Já a vinheta que nós já entra com ele, doutor Juliano Quadal, para falar da jipa das antigas, que já está preparada. Vamos lá, roda a vinheta. Jipa das antigas, né? Já chegou por aqui Dr. Juliano Quadal e a partir de agora é relembrar a história, né? Que maravilha estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa. O almoço está esperando lá mesmo. Minha esposa Fernanda está lá nos assistindo. Um beijo para ela. E eu quero mandar também um abraço o Dr. Frank. Dr. Frank lá da Gastroimagem, da Gastroclínica. Meu amigo, meu irmão camarada, o melhor atirador de 22 que tem aqui no estádio Rondônia. Ele só tira de 22 só. Mentira, brincadeira. De espingarda ou de revolvinho. Né? Revolvinho. Tira em precisão que eles falam, que é de 22 que é de espingarda. É meu grande amigo, ele acompanha aqui o Jipa das Antigas toda quinta-feira. Semana retrasada ele falou, olha, quando você for lá, manda um abraço pra mim. As pessoas acompanham muito o Jipa das Antigas aqui no Chumbo Grosso. Pedi desculpa, né, porque o senhor não foi culpa do senhor, foi culpa do povo. Semana aqui, né? passada que a gente teve ali um contratempo. Aí o senhor falou que não vinha. Mas não tem erro, porque Aí a os gente... caras já vêm ligando, dizendo que Licomédio que não deixou. Olha, Licomédio manda nem nele. Ai, mas na verdade a gente deixa aquele programa da semana passada. Era um programa sobre a Teleron. A gente deixa para uma nova oportunidade, vamos juntando mais material. E hoje é um dia especial. E eu não vou dizer qual dia que é. Porque eu quero começar o Jipa das Antigas de hoje com uma imagem de um senhor. E eu quero ver se vocês conhecem quem que é esse senhor. Eu não vou dizer o nome. Amanhã é o aniversário desse senhor, se ele estivesse conosco ainda. Esse senhor nasceu no dia 5 de maio de 1865. Ele é muito importante para o nosso estado, ele é muito importante para Ji-Paraná, para a BR-364. Quem será? Você que está em casa, nos assistindo, de repente pela internet. O Anderson deve estar vendo a gente lá de Cacoal. Tá acompanhando. O Hudson, será que ele sabe? Porque eu acho que o Hudson, de repente, sabe. O Anderson, eu acho que ia acertar. É uma figura muito importante. Eu vou pedir para o Joãozinho passar a próxima imagem. De repente, na próxima imagem, você conhece aí, ó. É aquele senhor que estava na foto com a família dele. Com as filhas... com o filho Benjamin, a filha... de lá já ia falar que era Abel Neves. Nesse aqui eu já falo que é Marechal Rondon, né? Exatamente. Aí o Chico, não adianta eu fazer pegadinha com o Chico. O Chico sempre... aquele de lá deu muitas transparências com o nosso primeiro prefeito de Paraná, Abel Neves, né? Pronto, muito bem. Agora, já pelo uniforme ali, eu falei, deve ser o nosso saudoso Marechal Rondon. Exatamente. Que vem traçando a linha... telefônica para a Amazônia. Exatamente, Chico, muito bem. E na próxima imagem, inclusive, tem mais uma foto do Marechal Rondon com a família. Você que está assistindo em casa, pela internet, o Marechal Rondon é aquele que está sentado ali com o uniforme, do lado direito da foto, junto com as filhas, com a esposa, com os netos. E Marechal Rondon, como todos nós sabemos, é uma figura muito importante para o estado de Rondônia. Ele é o único brasileiro, que tem no seu nome o nome de um estado. Se você pegar Amazonas, Piauí, Pernambuco, nenhum estado brasileiro tem o nome de um brasileiro. O Rondon, o nosso querido Marechal Rondon, mato-grossense, ele é o único brasileiro que tem essa honra. E amanhã, como é o aniversário dele, sempre que a gente estiver aqui no Jipa das Antigas, nesse período de maio, para mim é muito importante relembrar, e eu tenho certeza para que todos que estão em casa também tenham a importância do que é Marechal Rondon para nós. E Marechal veio para cá, como todos nós sabemos, ele veio traçando a linha telegráfica. E às vezes a gente pensa, eu não sei você que está em casa, Chico, Júnior, que às vezes traçar a linha telegráfica era só ele sair fazendo uma picada e tudo bem, era facinho. Eu trouxe fotos inéditas de como era esse traçado. Eles chamam, Joãozinho, pode soltar? Olha o varadouro, o nome disso é o varadouro. Eles faziam...
Patrol, bastante Que amplo. patrol, isso é baixado, moço. Isso aí já tinha motosserra, não, doutor? Eu imagino que não. Nossa Eu imagino, Senhora. porque nós estamos falando, amigo e amiga que estão em casa, nós estamos falando do início do século passado, algo em torno de 1909 e 1910. Logo, é de se imaginar que não havia condição de ter motosserra. Eu tenho para mim que a motosserra não tinha nem sido popularizada ainda. Os carros estavam sendo popularizados. Imagina um motor de motosserra vir aqui para a Amazônia. Foi nessa época aí, doutor, que Marechal levou a flechada do índio ou não? Exatamente. A precisão dessa foto eu não consigo dar em que trecho que foi. Se foi mais ao sul de Rondônia, se foi mais ao centro. A flechada, todos nós sabemos que ela ocorreu ao sul de Rondônia, com a comunidade indígena Iambiquara, que até hoje permanece presente no sul de Rondônia, uma comunidade indígena muito respeitada, tradicional e que tem a sua cultura ainda preservada nos dias de hoje. E foi lá que Marechal Rondon teve uma flechada que parou na bandoleira dele, de couro. E eles falam, né, o doutor, não interrompendo, o senhor já interrompendo, que eles falam que o pessoal queria abrir fogo, aquela confusão danada, e Marechal não deixou, né? Era uma política do Marechal Rondon de criar essas relações pessoais com as comunidades indígenas e tenho para mim que, independente da análise que todos possam fazer, parece bastante coerente. Porque se ele abrisse guerra com a comunidade indígena A, com a comunidade indígena B, ele ia deixando um rastro de destruição no caminho e não ia ter paz, porque ia ter gente no encalço dele perseguindo, ele não ia ter paz. O que ele fazia era justamente o contrário. Nesse dia que ele tomou a flechada e que parou na bandoleira de couro, se não fosse aquela bandoleira de couro, ele teria sido morto. Pra trocar em miúdo uma jaqueta de Não, couro. é tipo... É uma tipo alça. a bolsa do senhor. Isso. E meu os também parou companheiros, na bolsa. como muito bem colocou o Júnior, os companheiros queriam, enfim, dizimar a comunidade indígena. E ele, não, vamos deixar presentes e vamos fazer amizade com eles, porque não tem condição da gente sair brigando com todo mundo, senão a gente não termina a linha telegráfica. E diga de passagem, naquela época, a história conta que a flecha era uma flecha envenenada. Mas são todas as flechas de índia envenenadas. Eles não são bobo não, né? Não, de bobo não tem nada não. Índia é que nem onça. E disse Eles não- veem você, você não vê. E se não é a bandoleira, já tinha, não, Já eu acho era. que não tinha abrido isso aqui ainda não. Exatamente. Agora, olha que coisa interessante. A gente, sem combinar, a gente falou em duas coisas importantes que a gente vai ver em seguida. Da onça e de que índio, ele não é bobo, não. Não. E índio, os indígenas, né? Eles gostam muito de música. E o Marechal Rondon, ele não era bobo e ele soube fazer amizade. Olha lá, e ele você trouxe, depois de se locomover por boi, com carro de boi, através de muares, que eles chamavam antigamente as mulas de muares, né? Ele veio, você pode passar adiante um pouquinho, João? Olha lá, ele andando de mula. Ele é de quem está em casa, ele é da esquerda para a direita, o segundo. É o que está mais alto ali é Marechal Rondon. E eles vinham do jeito que dava. Vinha de barco, como passou anteriormente, vinha de mula. E o que é curioso, e aí eu deixo para você que está em casa, amigo e amiga, interpretar, essas mulas no meio do caminho sumiam. O que será que elas viravam? Acho que eles comiam ela, né? Sofrimento danado, Mas hein? tinha uma coisa que ele não comia e a gente já vai ver o que ele comia. Porque um pouquinho mais adiante, Joãozinho, a gente vai ver os índios, os indígenas de uma comunidade indígena também no sul de Rondônia, sendo apresentados para ali era um gramófono, que era um aparelho de som, né, que tinha naquele período, e o povo estava ali, quem está em casa, olha do lado esquerdo. Essa comunidade indígena, esse grupo de indígenas está olhando justamente para onde saiu o som. Tem ali um alto-falante do tocador de som. Uma bateria Um Marechal Rondon é justamente aquele e senhor que uma está de chapéu. cartucheira encostada do lado. Pra, de repente, lembrar quem tá ali, né? O Marechal E o Rondon, Marechal Rondon tá estando uma moda aqui. ele ó, tá no do lado de radinho. trás ali. O que será que eles estavam escutando, Chico? Sei não, rapaz. No meu pensar, deve ser uma música de Tunico e Tinoco, né? E em seguida a gente vai ver o Marechal também numa atividade que envolve o que você falou há pouco, Chico. Aí a outra. O que tinha no meio do caminho, eles matavam e comiam. Não só pela sobrevivência, Mas comeu a onça pra não comer a égua lá. Ó. pelo menos Cavalo. por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Não comeu a égua. Pois é, cara. Olha que imagem Rapaz, bem mostrando o apanhada. dentão da bitela, Hoje tá hein? todo mundo preso. Poxa vida.
esse Marechal Rondon também deixou uma história Deixou uma história incrível. sensacional, Ô, né? doutor, a história conta que ele tinha uma caderneta, né? Que ele anotava. Meu Deus do céu, se a gente tivesse conversado, não teria saído tão perfeito. É porque eu fui lá em Porto Velho e tem o museu do Marechal Rondon, né? Eu ia deixar essa mensagem para as pessoas que acompanham o Jipa das Antigas. Eu tenho certeza que as pessoas, de vez em quando, vão a Porto Velho. Claro, é bem longe para nós que estamos aqui no interior, mas você, meu amigo e minha amiga, se você está aqui agora vendo o Jipa das Antigas no Chumbo Grosso, você gosta de história. Se vocês forem para Porto Velho, por favor, vão até Santo Antônio, tem o Museu do Marechal Rondon, que é uma delícia. Tem a locomotiva também que tá lá. Maravilhoso, você fica sabendo de tudo, tem fotos, tem sons, tem inclusive um telégrafo. As pessoas que não conhecem como funciona um telégrafo, tem lá em Porto Velho, nesse museu que fica em Santo Antônio do Madeira, ali do ladinho de Porto Velho, dentro de Porto Velho. Tem também um cara que é o que conta a história, né? O cara que trabalha lá. Exato, tem um guia, né? O guia guia. vai elucidando tudo que as pessoas têm dúvida. Enfim, fica esse recado para as pessoas. E o Júnior falou da cardeneta. Essa cardeneta, ela vai aparecer, ela tá num detalhe. Eu pediria que o Joãozinho passasse para a foto em seguida, para que a gente entendesse Aí, onde velho, que o tá Totó. essa caderneta. Talvez você que está em casa não vai conseguir ver. Eu acho que o Chico vai ter que levantar para ver. Eu vou perguntar pro pai se Oxi. ele sabe o que aconteceu. Ali é o Marechal Rondon. O Marechal Rondon, ele, tudo bem, os jegues sumiam lá, matava a onça para comer, mas o amor dele pelos animais era muito grande. E esse é o cachorro que ele mais gostava. Ele tinha ali uns 3, 4 que iam acompanhando a comitiva dele. Era uma forma de se proteger e também de ter companhia. Esse é o Caí, é o doguinho, o cachorrinho de estimação dele. E na mão do Marechal Rondon, você, meu amigo, minha amiga que está em casa, dá uma olhadinha bem de perto. Ele está segurando alguma coisa. Você consegue ver, Chico? Ah, eu não consigo ver. É que está muito clarinha a foto, mas eu vou explicar. O Marechal Um Rondon, papelzinho. ele está segurando justamente o que o Júnior falou, uma caderneta que esse doguinho dele, esse cachorrinho dele, que é o Caí, encontrou. Ele havia perdido essa caderneta, porque era muito comum, Marechal Rondon, e com uma letra, eu tenho até aqui no meu celular, uma letra de caligrafia, ele anotava absolutamente tudo o que acontecia todos os dias, na medida em que ele ia caminhando no meio da mata, parava às 4h30 da tarde e anotava, fazia um diário. E essa caderneta era do diário, do que aconteceria, dos cálculos que ele fazia para saber onde estava. Então está ali, a foto da caderneta. Eu até tenho uma mais próxima aqui, eu pensei em colocar. Será que coloco, será que não coloco? Diga de passagem, Chico, a caderneta ele perdeu na picada lá, andando. E aí o cachorro sumiu alguns dias e ele falou, a onça comeu. Perdi o cachorro. Aí quando pensa, não, o cachorro voltou com a caderneta dele. Aí sim, cara. Coisa incrível, coisa incrível. Que coisa. E se ele tivesse vivo hoje, doutor, quantos anos? Ele nasceu em 1865, então ele estaria com 127 anos, seria isso? 127 anos. Então, ele faleceu em 1958. Antes disso, Só? em 1958. E ele teve... Ele nasceu em 50? Ele nasceu em 1865. E ele teve a Não dá honra... mais do que isso, dá não? Faz a conta aí, Júnior. Rapidinho, meu filho. Ué, Ele... tá dormindo ponto. Pode ir falando, O quê? doutor. 1865 pra cá? É 20, Hoje ele 20, tá completando com mais de 200 anos, não? Não, 158 anos, 158. Creio que seja isso. 158. 158 anos, é isso. E ele morreu em 1958, mas ele já tendo a honra de ter o seu nome escolhido para o território federal de Rondônia, em 56. Então ele soube que o nome dele estava sendo escolhido para nomear o nosso território. Eu trouxe essa foto, você que está em casa, meu amigo e minha amiga, vamos imaginar juntos. Marechal Rondon vem construindo a linha telegráfica conforme passou na foto. E muitas construções, e era comum ter muita doença, ataque de animais, malária, paludismo, Febre, tifo. de índios, Os índios e as botavam pessoas morriam fotão. no meio do caminho. Essa foto é a foto de um enterro que aconteceu durante a construção da linha telegráfica, nos anos de 1910, aqui no estado de Rondônia, em que essa pessoa falecia e ela tinha que ser enterrada ali mesmo, não tinha condição de levar para que os familiares pudessem velar, levar até a cidade daquela pessoa. Ela era enterrada ali mesmo, o que quer dizer que ao longo
da linha telegráfica do estado de Rondônia, há muitos trabalhadores que deram seu sangue e suas vidas para que nós hoje tivéssemos no nosso estado. Então tá aí um enterro. Essa pessoa que está aí no meio é um cadáver e Rondon está entre os de trás, velando, prestando as homenagens àquele militar, àquele trabalhador e, em seguida, evidentemente, fazendo o enterro dele. Essa pessoa é o saudoso Honorato. Honorato, exatamente. E aí, Esse Chico, Honorato, ele não estava em casa, ele estava no mar. E não Tava teve no mar. jeito de voltar. Não deu tempo Ele de ficava por voltar. ali. e aí nessa época aí, como tinha muita malária, eles não entendiam o que estava acontecendo, eles enterravam rápido com medo de ir pro De ter sei lá. transmissão, É. né? De ter transmissão. E Doutor. para finalizar, eu queria só passar Fala aí. um dado. Eu tive a curiosidade de fazer o traçado. Isso tudo foi andado em lombo de jegue, a pé, em barco. Você que está em casa, você está olhando do lado direito, embaixo, indo até em cima, que é Porto Velho. Ele saiu para lá de Cuiabá e foi parar em Guajará-Mirim, passando por Porto Velho. Esse é o traçado em preto do que Rondon teve a coragem, teve a bravura de fazer no início do século passado, contra tudo e contra todos, e que deu origem ao nosso estado de Rondônia. Aqui é o que seria Rondônia em 1903. Talvez as pessoas não consigam compreender, mas é Rondônia, o pedaço de Rondônia que pertencia ao Mato Grosso. E depois, quando a gente virou estado, graças a Rondon, a gente consegue um território um pouco maior, que vem tanto de Mato Grosso como também do Amazonas. É essa história uma forma de homenagear e de fazer viva a memória de Marechal Rondon, o nosso patrono, o nosso herói, e que todo dia 5 de maio, Jipa das Antigas vai trazer um pedacinho da história desse personagem tão importante que nos orgulha tanto. Obrigado, doutor. Obrigado a todos Quinta-feira vocês. nós estamos de volta. Tamo junto, é isso. Se Deus quiser, Joãozinho. Encerra o quadro Jipa das Antigas.